E agora vamos falar de alimentação saudável, né, Nath? É isso aí, André. O assunto são as frutas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, nós devemos comer 5 tipos diferentes delas todos os dias. É isso aí. E uma boa sugestão é fazer saladas. É isso aí. Quem vai ensinar pra gente as melhores combinações com as frutas é a nutricionista e coordenadora do curso de nutrição da PUC Minas, Raquel Marques Diniz. Raquel, quantos tipos de frutas você vai mostrar aqui pra gente hoje? Bom, nós temos... que tá bem colorida, né? Nós temos vários tipos aqui, mas na verdade para fazer uma salada, a partir de 3, 4 tipos de frutas, a gente consegue fazer uma salada de fruta bem saudável e bem colorida. Essa questão das cores é muito importante, assim como o prato de comida tem que ser bem colorido, as frutas também têm várias vitaminas diferentes. Isso, não só vitaminas, outras substâncias também, né, minerais, ligados a cores das frutas. Então as frutas, por exemplo, amarelas, alaranjadas, elas têm uma concentração maior de beta-caroteno, que é uma substância que vai formar a vitamina A. Né? É o beta-caroteno que faz a gente ficar com uma corzinha mais... Também, mais bronzeado para a pele, ó. com certeza. Legal. As frutas verdes, né, clorofiladas, Aí elas... a gente tem kiwi, né? Kiwi. Goiaba também? A casca da goiaba, né? Elas têm uma concentração grande de magnésio, que é importante para uma série de reações químicas. E magnésio não é vitamina, é mineral. Né? Então as vitaminas são importantes, mas os minerais também. Além disso, várias frutas contêm substâncias chamadas funcionais. Ou seja, elas vão... Fibra é uma substância funcional, fitoesteróis, flavonoides, por exemplo, as frutas roxas, né? Elas têm substâncias que ajudam a prevenir o aparecimento de doenças. Isso seria a característica de um alimento funcional. Né? Então não é para curar, mas é para prevenir. E para a pele? O que tem de bom para a pele? Olha, fibra de modo geral ajuda o bom funcionamento intestinal. E a pele reflete esse bom funcionamento intestinal. Né? Além disso, as frutas fornecem vitamina C, que é uma substância chamada de antioxidante, né? Combate radicais livres. Isso é importante para evitar tanto o dano da célula como também o envelhecimento. Bom, não bastasse isso, ainda temos água presente nas frutas, né? Verdade. Que também vai ser importante para a hidratação da pele. Agora uma dúvida que a gente sempre tem na hora de fazer uma salada de fruta é o que combinar. Por exemplo, aqui a gente tem ameixa, kiwi, laranja, tô vendo ali, acho que é tangerina, maçã, banana, um caldo ali aparentemente de laranja, tem mamão aqui, tem o que aqui? Manga também, goiaba e essa outra aqui. O que Sabores, é? Ameixa eles também? se complementam? É Pode ameixa também. misturar? Dá para misturar tudo ou existem combinações específicas? A gente pode misturar todas essas frutas. O ideal é que a gente misture frutas de consistências diferentes. Então, uma fruta mais macia, como é o caso da banana ou do mamão, combinar com uma fruta mais resistente, como é o caso da maçã ou da pera, né? E também lembrar de colocar algum alimento, alguma fruta que tenha caldo, como é o caso da laranja, né? A tangerina, a mexerica. E ela já solta o caldo normalmente ou tem que dar uma espremidinha? Solta, ou a gente pode também utilizar um pouco de caldo da fruta para umedecer essa salada. Agora tem gente que põe refrigerante na salada. É verdade. Isso dá certo, não? Olha, não é indicado porque o refrigerante é um produto artificial, né? O que vai acrescentar ali, além do líquido, é o açúcar. E aí, a gente tem como opção, por exemplo, usar uma fruta seca, só que a gente hidrata a fruta. Aqui está a ameixa propriamente seca, né? Essa aqui já foi hidratada e a gente pode colocar o caldo dela e a própria ameixa para adoçar e também para dar esse caldo que muitas pessoas desejam. Outra curiosidade que eu tenho também é a seguinte: a gente faz a salada de fruta em casa, ela fica maravilhosa na hora que você acaba de fazer, fica bonitinha, as frutinhas todas lindas, tudo. Agora, o que fazer para que ela mantenha essa aparência saudável, essa aparência novinha, dentro da geladeira depois que vai guardar? Ou então a gente faz cada porção para comer na hora, fica complicado, né? Realmente o ideal é fazer e utilizar imediatamente, mas existe essa possibilidade de você guardar. Então o que a gente tem que fazer? As frutas que são brancas, né? Então a maçã, a banana, a goiaba branca, elas escurecem muito rápido. Escurecem. Né? Esse é um processo de oxidação, é o contato com o oxigênio, né? Com o ar. Então a gente precisa de usar um ácido para diminuir esse processo oxidativo. Ácido aqui das frutas. Então a gente pode usar o caldo da laranja, da tangerina, do limão e simplesmente... Gotinhas de limão ou bastante? Gotinhas. Simplesmente umedecer essa fruta, como a gente fez aqui com a maçã, para evitar esse processo de oxidação, de escurecimento. Agora, você falou gotinhas de limão, eu fiquei curioso. Vamos especificar direitinho aqui. Uma tigela desse tamanho aqui, essa aí onde está a banana. A pessoa fez a salada de fruta ali, misturou tudo. Que tanto de limão ela põe para conservar? Normalmente, a gente coloca uma colher de sopa de caldo, né, de suco, para uma salada de fruta para uma família, né, que a gente vai fazer aqui uma salada de fruta grande. Então, uma colher de sopa
de caldo de laranja ou de limão ou de tangerina é suficiente, né? Agora, é uma dica muito boa dos nutricionistas, mesmo para quem não está de dieta, não quer comer só fruta, misturar a salada de fruta com uma sobremesa, com uma calda de chocolate, por exemplo, para as crianças. Elas vão estar comendo chocolate, mas elas, né, vão se satisfazer mais rápido e vão estar ingerindo menos calorias, né? A Natália lembrou bem, quer dizer, criança, para comer fruta, tem uns que adoram, né? Ou gosta só de uma, ou gosta só de outra. Agora, nessa hora, é uma boa colocar um Olha, a gente... enfeite ali. O mel é um produto saudável, né, que a gente pode utilizar, mas ele é doce, então pode viciar, né, a criança pode ficar dependente desse paladar. A gente sugeriria, por exemplo, o próprio caldo das frutas, ou para dar uma cremosidade na salada, a gente pode substituir, por exemplo, o chocolate, o creme de leite, o sorvete, por abacate. Aí a gente faria o abacate bem amassadinho, fazendo... Abacate é novidade. Porque o abacate é um tipo de gordura saudável, né? Não é gordura trans, né? É uma gordura de boa qualidade. Ou seja, pode comer abacate que não faz mal. Pode, mas todos os alimentos têm que ter uma certa moderação. Tem as calorias, né? Um exemplo pra gente? Amassar? A gente amassa o abacate ou amassa ou bate no liquidificador, né? Amassa para fazer um creme. Com garfo. Com garfo, Quanto mais macio, mais madura tiver a fruta, melhor para fazer esse procedimento, né? Uma coisa que a gente tem que lembrar também, que uma fruta que é usada em salada de fruta é o abacaxi. Sim. O abacaxi, se ele for usado cru, ele vai dar um amargo no final, assim, ao longo do preparo, ele vai deixando a fruta amarga, né? A salada amarga. Então, para usar abacaxi, a gente teria que ferver um pouquinho esse abacaxi para inativar uma substância, uma enzima, inativar essa substância que provoca esse sabor amargo. Para não ficar azedo, né? Isso. Nossa, Fora segredinho isso, bacana pra gente pode saber. usar o abacaxi também. E a melancia, se for usar, Adoro. vai ficar muito bom. Ela vai dar um caldo bem tem muita água na consistente, melancia, né? E aí nem precisa de adicionar outros caldos. Então é uma opção também usar a melancia. E para conservar a salada de frutas, tem jeito? Colocar na geladeira dura quanto tempo, mais ou menos? Aquele filme, completando essa pergunta, aquele filme que eles de põem. plástico. Plástico filme, para colocar assim. Como as frutas, especialmente a vitamina C, ela é muito sensível a todos os processos, né, de oxigenação, de luz, a gente deveria colocar numa embalagem, uma embalagem que fosse opaca e tampada também. Por exemplo, sem luz, sem deixar a luz entrar. Pode ser uma tampa da própria vasilha ou aquele papel alumínio, né? Então, isso realmente, a gente perde muito a vitamina C ao longo desse armazenamento. O ideal é a gente preparar e consumir. Mas quando não for possível, tomar esse cuidado de utilizar uma embalagem opaca, tampada. Né? E vale lembrar que as frutas são alimentos que a gente consome crus. Então, tem que higienizar direitinho, né? Isso é muito importante. Por isso que eu estou vendo ali a água sanitária. Como usar essa água sanitária em frutas? Todo alimento que vai ser consumido cru, fruta, verdura, ele tem que ser sanitizado. A água sanitária nos permite isso porque ela tem o cloro. O cloro é o agente que vai promover isso. Só que a água sanitária tem que estar escrito no rótulo que ela é própria para utilizar em alimentos. Então, atenção, gente, para essa dica. Isso não é consta no rótulo. Não é qualquer água sanitária que chegar tá no escrito supermercado no e comprar uma água sanitária comum e jogar na fruta, né? É uma água sanitária específica. Então, essa água sanitária, ela já tem no rótulo dela a indicação, né, de como que deve ser preparada, inclusive, para sanitizar os alimentos. Então, ela vem no rótulo descrita que ela pode ser usada para alimentos. Ela não é própria para alimentos? Não, a solução que é própria para alimento é uma solução de hipoclorito de sódio. Umas gotinhas que a gente coloca na água? Isso, aí a gente pode comprar isso, ou usando água sanitária, que muitas vezes a pessoa tem em casa, diluir essa água sanitária, uma colher de água sanitária, em 1 litro de água tratada. A água filtrada ou fervida. Aí já fica prontinho pra gente saborear. Isso, 10 minutos que deixar nessa solução, a gente escorre e aí já pode utilizar sem perigo. Muitíssimo obrigado pela sua presença com a gente aqui e pelas dicas. E o Hoje